Olá, boa tarde. Meu nome é Laís e essa apresentação do meu seminário com o tema sobre direito ambiental, o qual foi designado pela disciplina de educação ambiental. Então vamos lá. Nesse primeiro slide, nós vamos falar sobre os fundamentos legais dos direitos ambientais. O direito ambiental tem uma base legal muito forte no Brasil. O principal pilar o principal pilar disso é o artigo 255, o qual está na Constituição Federal de 88, né? O que diz que todos têm o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? O que isso significa? Que o meio ambiente é um bem coletivo, né, essencial para a vida e deve ser protegido tanto pelo governo quanto pela população, né? Ou seja, nós, como cidadãos, devemos muito mesmo cuidar do nosso meio ambiente, né? Além disso, temos o Código Florestal, né, que está na Lei 12.651, de 2012, que trata, né, na verdade, a proteção da vegetação nativa, do uso sustentável das florestas, e temos também a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é a Lei 6.938, né, de 1981, né, que define os princípios e mecanismos para a proteção ambiental no país. Nesse próximo slide, nós vamos falar sobre o que são os direitos ambientais. Os direitos ambientais garantem que todos tenham uma condição de viver em um ambiente saudável, que eles envolvem o direito ao meio ambiente equilibrado, né, que nós falamos anteriormente no outro slide, né, que é essencial para a nossa qualidade de vida, o direito à informação ambiental, né, ou seja, ter acesso aos dados sobre o impacto ambiental e sobre suas atividades. O direito à participação nas decisões, como em audiências públicas sobre obras, né? A gente pode estar contribuindo para isso, né? Colocando as nossas pautas, né? Para melhorias, né? Sobre essas obras que afetam ao meio ambiente, né? Que é onde a gente vive, né? Está convivendo com as outras pessoas. E o direito à justiça ambiental, que garante o acesso à justiça para proteger o meio ambiente, né, principalmente para a comunidade vulnerável. Nesse próximo slide, nós temos as ações e instrumentações de proteção. Existem várias ferramentas que que ajudam, né, a proteger o meio ambiente, e as principais delas são o licenciamento ambiental, né, que é o processo obrigatório para atividades que podem causar impacto, né, nesse ambiente, né, que sem ele nenhuma obra significativa deverá começar. Ela não tem licença para começar sem esse licenciamento ambiental. Então, para começar ela, precisa ter a autorização dele. Aí, perante ele, pode sim, né, começar essa obra. Temos também a EIA e RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, né, as quais analisam os efeitos de grandes empreendimentos, como barragens ou as rodovias. Nós temos também as APPs, né, que são as áreas de preservação permanente, né, e as reservas legais, que são áreas protegidas por lei, como margens de rios, topos de morros e florestas, né, que ajudam a manter os ecossistemas funcionando, né. E temos também, por último, a SNUC,
que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, a qual organiza e classifica as áreas protegidas no Brasil, né, como os parques nacionais e as reservas extrativistas. Nesse slide, nós vamos falar sobre os desafios e ameaças aos direitos ambientais. Nós temos, apesar de termos leis e instrumentos, ainda enfrentamos muitos desafios, desculpa. Um deles são o desmatamento e as queimadas, né, que principalmente acontecem muito na Amazônia, né, colocam em riscos a biodiversidade e o equilíbrio do clima, né. Temos também a mineração ilegal, né, que é muito comum em áreas de florestas e terras indígenas, né, que causa destruição e contaminação dos rios com mercúrio. Nós temos também a poluição, né, que acontece muito em todos os lugares, né, sempre à nossa volta, a gente está sempre presenciando, né, essa poluição, né, tanto na água quanto do ar, né, que afeta a saúde humana e os ecossistemas, né. E por último temos as mudanças climáticas, né, as quais aumentam a frequência de desastres como secas, enchentes e ondas de calor, né? Agravando os problemas ambientais, prejudicando, né, esses problemas. Aqui, nesse slide, nós vamos falar sobre o papel dos cidadãos e das empresas, né, nos direitos ambientais. A proteção do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, né, na verdade. Os cidadãos, eles podem denunciar os crimes ambientais, como os desmatamentos ilegais ou as queimadas. Eles também podem adotar hábitos de consumo consciente, né, como eu havia falado anteriormente, né, evitando desperdício e escolhendo produtos sustentáveis, né, para contribuir com o nosso meio ambiente, para não poluir mais ele, né, do que já é muito poluído, né, em muitas regiões. As empresas têm o dever de praticar as responsabilidades socioambientais, né, ou seja, agir como ética e respeito ao meio ambiente, né, elas têm esse dever, esse papel, né, como empresas. E também nós podemos também, né, participar de conselhos e audiências públicas para que são onde nós podemos decidir, né, sobre as políticas e as obras com impactos ambientais. Alguns casos de sucessões e lições aprendidas, né? Apesar dos desafios, há muitos exemplos positivos, né, nessa questão dos direitos ambientais, né? As unidades de conservação, uma delas são as unidades de conservação, né, que são como os parques e as reservas, né, que ajudam a preservar os ecossistemas e as espécies ameaçadas, né. Temos também os projetos de recuperação ambiental, né, que restauram as áreas degradadas com grande sucesso, né. Temos também a agricultura sustentável, né, que mostra que é possível produzir alimentos preservando o solo e a água, né, desse ambiente. E a gestão empresarial, né, que muitas empresas têm adotado, né, né, como principal responsável, né, investindo em tecnologias limpas e na redução dos impostos. Bom, foi isso a minha apresentação, então. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau.